Já estamos entrando. Olá, 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 pessoal. Olha nós aqui novamente, o Point de Idoso, com as lives que a gente tem feito todos os dias, 8 horas da noite, aqui na página do Point de Idoso do Facebook. É com muito prazer que a gente recebe vocês. Obviamente, eu tenho que deixar um tempinho para as pessoas irem entrando na nossa live. Olá, olá, pessoal. Ih, tá ouvindo aí um som aí. Já não tá Então, mais. que bom. Então, gente, hoje a gente vai falar aqui, né, sobre um assunto muito complicado, que é a violência contra o idoso. E ontem mesmo, né, foi o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra o Idoso. Ainda tem mais uma palavra nesse meio. Enfim, é um nome desse tamanho, mas ontem a gente trouxe a Silvia Costa, que é uma pesquisadora, para falar exatamente sobre promoção da saúde, e falamos também sobre a violência do idoso na questão mais fisiológica, social, mais técnica, né? Mais científica. E hoje a gente está trazendo um olhar jurídico, né? Quer dizer, que é extremamente importante a gente estar falando desse tema, que é um tema tão complexo, né? Eu quero lembrar as pessoas que estão nos assistindo, quem quiser pode fazer os comentários, né, aqui na nossa página, que eu vou estar lendo, eu vejo aqui, mas tem que fazer o comentário por escrito, que eu leio aqui e a gente, obviamente, responde aqui na medida do nosso possível. Então, hoje conosco aqui está a advogada Alessandra Santos. Tudo bem, Alessandra? Seja bem-vinda. Olá! Muito obrigada aí, doutora Fátima, pelo convite, por essa oportunidade de estar aqui conversando com todas e todos aqui do Point do Idoso. A senhora tem feito aí essas lives todos os dias, trazendo muita informação para todo mundo, muito bacana. Parabéns aí por essa iniciativa, por esse trabalho. Obrigada, doutora Alessandra. Porque, na verdade, como a gente tem dito, né, a gente começou a fazer esse trabalho exatamente agora, depois da necessidade dessa quarentena, dessa pandemia, desse distanciamento social. A gente ficou angustiado, né, a gente no Ponte de Idoso começou a fazer essas lives exatamente para poder passar o máximo possível de informações para as pessoas e as pessoas que estão, né, em casa, sem muitas vezes, né, sem acesso à informação, e a gente se preocupa muito com a informação incorreta, né? Então a gente está querendo trazer realmente profissionais, né, de gabarito, pessoas realmente que possam estar esclarecendo todas essas dúvidas. Eu queria dizer para vocês que a doutora Alessandra Santos, ela é advogada há 23 anos, ela atua na luta da promoção e defesa dos direitos da mulher. Ela é presidente reeleita da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica da Comissão do Rio de Janeiro. Ela é escritora, palestrante, tem pós-graduação em Direito Civil e Processual Civil. Ela foi agraciada agora em 2020, né, com o prêmio Diploma Mulher Cidadã, Leolinda, né, de Figueiredo Dalto, pela Assembleia Legislativa, né, pela LEGE. Ela é associada da Associação de Mulheres de Negócios e Profissionais Liberais, coordenadora editorial na coletânea Conversas sobre Direito. Quer dizer, tem um vasto... Olha que eu pedi um currículo resumido, hein? Ela ainda é confreira da Academia Madureirense, né, de Letras. Madureirense de Letras. É fundadora do Movimento Advocacia do Rio de Janeiro e apresentadora do programa Rio em Foco da web Rádio Maravilha Rio. Ainda foi secretária... Olha, eu pedi um resumo. Comissão da OAB Mulher, do membro da Comissão Nacional de Promoção da Igualdade do Conselho Federal da OAB e da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra do Brasil do Conselho Federal da OAB.
Aliás, essa questão hoje está bem, né, em viva, né, as pessoas falando sobre racismo, né, Sim. sobre também no mundo inteiro essa preocupação, e quer dizer que você participa desse movimento também, é isso? Também. Então, aqui mais uma vez, né? Olá. Muito embora, eu sou advogada, 23 anos, como a senhora, nossa, teve esse carinho aí de falar, o currículo só aumentou aí a responsabilidade. Sim, eu acho que nós, todas as pessoas e nós advogados que juramos ali defender a Constituição, nós temos que estar sempre atento a tudo que está acontecendo ao nosso redor. Então, eu também sou ali militante, atuante nessa questão das minorias e a questão do racismo, das pessoas negras. É uma pauta também que é muito importante, está bem aflorada agora, que começou lá nos Estados Unidos com o George Floyd, e teve um outro caso também esses dias, e aqui esse triste acontecimento, né, esse fato aí emblemático com o menino Miguel Otávio, de 5 anos, né, que com aquela morte dele, a gente ali viu uma série de outras questões, né, a mulher negra, a doméstica, que não tem com quem deixar seu filho, porque faltam creches, e aí ela vai trabalhar na pandemia, leva o seu filho pequeno, e aí ela transfere ali o dever de cuidado para a sua patroa, e ela vai passear com a cachorrinha da patroa, e tem aquele desenrolar todo trágico, né? E aí a gente deixa aquele questionamento, né? Se fosse os filhos dela, será que ela deixaria numa torre de 40 e tantos andares? Se fossem os amiguinhos brancos do filho? Enfim, aí a gente faria uma live aqui levantando todas essas questões, né? Porque no Brasil, eu costumo dizer que o Brasil e muitos lugares do mundo, eles são machistas e racistas, né? E o racismo no Brasil, ele é um racismo estrutural, né? Porque tem várias interfaces nessa questão. Então, eu também sou aí uma militante nessa questão do racismo, porque eu entendo que a gente só tem uma sociedade, né, justa, igualitária, fraterna, harmônica, quando nós tivermos direitos iguais para todos e todas, né? E aí eu quero incluir até os idosos, né? Com certeza, com certeza, certeza, né? com certeza, os idosos, claro. A gente luta muito por essa causa, da minha parte, né? A causa do idoso, e a gente sabe o quanto é difícil para os idosos, de modo geral, né? Ao envelhecerem, que deveriam ser tratados no nosso país, né? Como se fossem realmente assim, quase fazer uma estátua para cada um, né? Que conseguiram chegar lá e ainda por cima ter a maturidade, tem a sabedoria, tem tudo, mas não. Né? No nosso país também, por questões culturais, né? A gente acaba discriminando o idoso. Então, é essa a nossa luta. Eu quero dizer para você, antes da gente continuar, que tem uma pessoa muito importante aqui nos assistindo, o Dr. Cláudio Viana, que é o presidente da OAB de Niterói. Ele acabou de escrever aqui: boa noite, doutora Alessandra Santos, é referência em nosso estado. Olha que bonitinho. O Cláudio Viana escreveu aqui pra gente, tá? A Tatiana. Olha, eu tô falando que a minha responsabilidade tá só aumentando. Eu agradeço ali que você tão delicadamente, tão gentilmente li o currículo, e muito me honra aí, até quando o doutor Cláudio, uma pessoa que tem feito um trabalho assim excelente aí à frente da OAB Niterói, saúdo aí todo mundo da OAB de Niterói, na pessoa dele, a diretoria, a doutora Karen, que esteve aqui também com vocês, que tem um trabalho assim maravilhoso também com a pessoa idosa. E quando você falou aí que agora, recentemente, em março, eu costumo dizer que ainda está até caindo a ficha, eu fui agraciada com esse prêmio lá na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, né, a nossa LERJ, que foi um prêmio são agraciadas 10 mulheres. E aí, nessa edição, eu fui a única advogada do Estado
do Rio de Janeiro, agraciada com esse diploma, que é para o trabalho assim que as pessoas realizam em prol da mulher, dos direitos humanos da mulher idosa também. Então foi um prêmio assim que eu fiquei muito honrada de estar recebendo, porque olha a responsabilidade, né? Nós temos no estado quase 75 mil advogadas, e aí são 10 mulheres, dessas 10 mulheres foram 4 delegadas. Essas delegadas são à frente das delegacias especiais de atendimento à mulher, uma pessoa ligada à área da saúde, uma outra ligada à área da educação, outras com trabalhos comunitários, e eu, por estar à frente desse trabalho com mulheres e ali pela Associação Brasileira das Mulheres Carreira Jurídica, comissão aqui do Rio de Janeiro, na BMCJ. Agora, a Tatiana Cristo, ela é minha filha. A Tatiana é a coordenadora do Ponte de Idoso. Ela está dizendo aqui boa noite, seja bem-vinda, mas está dizendo que o seu áudio está baixo. Meu áudio tá baixo? Olha, aqui no meu computador, o meu alto-falante eu dei uma aumentada agora. Botei no máximo, tá? Tá, porque realmente eu tô com fone de ouvido por causa disso, para poder não dar eco. Entendeu? Tá, mas e aqui eu coloquei. Agora deve ter melhorado, porque eu coloquei na potência máxima aqui, tá? Tatiana, né? Tatiana. Tatiana, depois você diz aqui se melhorou o áudio da doutora Alessandra, tá bom? É minha filha, né? Que com muito orgulho, como eu digo sempre, é a coordenadora do Ponte de Idoso. Mas, que bacana! Alessandra, parabéns! A gente tem que educar os nossos filhos, né? Curtindo, ou melhor, respeitando o idoso, né? E aí eu criei os meus 3 filhos assim, todos 3 são bem diferentes nesse aspecto, com muito orgulho para mim, e a Tatiana abraçou essa causa. Mas eu queria entrar no assunto, que a gente tem, parece, né? Mas a gente acaba tendo pouco tempo. Exatamente sobre a questão da violência contra o idoso, que é uma coisa que muita gente desconhece, a gente que é da área conhece bem esse assunto, né? Mas obviamente a gente está falando aqui para todo mundo, inclusive para a população leiga. E aí a minha preocupação imensa é exatamente da gente conceituar. A Tatiana falou que foi o meu. A Tatiana disse que o meu é que está baixo. A Tatiana acabou dizendo aqui que o meu... ela botou aqui, aprendi com a melhor. Tati, você está dizendo que o meu é que está baixo? Meu Deus do céu. Aí eu já não sei como é que eu faço aqui para poder aumentar mais. Às vezes é no volume aí do computador mesmo. Pois é, porque para mim aqui ele já está no máximo. Bem, vou aumentar mais um pouquinho para ver se vai. Enfim, voltando, as pessoas têm assim realmente uma dúvida, né? Elas não sabem bem o que é violência, porque elas têm uma ideia da violência, e eu queria que a gente trouxesse esse assunto, o que é, antes de qualquer coisa, antes da gente dizer os tipos de violência, né? O que é realmente qualificado, né, como uma violência contra o idoso. Sim, aqui na abertura, né, foi bem pertinente a sua abertura, falando que ontem, dia 15 de junho, foi o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, né? E eu não poderia começar aqui nenhuma fala sobre idoso sem mencionar, né, essa data aí no calendário, essa data bem relevante, porque na luta, né, por mais respeito, dignidade e qualidade de vida para as pessoas idosas, a violência que pessoas com idade igual ou superior a 60 anos sofrem diariamente não é só física, mas também psicológica, patrimonial e até mesmo a negligência. Então, a gente precisa contribuir para essa realidade. Então, eu já começo aqui falando que a gente
tem que denunciar e que a gente tem que discar ali o SEM, né? E a gente precisa saber mais sobre o Estatuto do Idoso, que eu vou querer aqui bater, que é a Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, né? E que ele é destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual e superior a 60 anos. Eu sei que ao longo dessas palestras já foi falado sobre o Estatuto do Idoso, entre tantos outros temas, como o envelhecimento saudável, por especialistas e pesquisadores aí do mais alto gabarito, mas eu acho importante a gente frisar, porque ontem foi o dia, mas aí nós estamos nessa semana, né? Vamos dizer assim, eu já ampliando a data, eu já coloquei semana, como no Dia da Mulher, que começou ali com o dia 8 de março e agora a gente já fala no mês da mulher. Então já estamos começando aí, quem sabe a gente já coloca essa data como já inclui aí no calendário como mês. E eu acho que não tem que ser uma data só um mês, eu acho que essa importância, né? Essa conscientização com essa pauta, com os direitos dos idosos é de extrema importância. Então, eu lido com essa pauta com muito respeito, com muito carinho, porque eu quero chegar à fase idosa, eu quero ficar bem velhinha, bem saudável, bem ativa. Então, a gente está cuidando também dos que já estão nessa fase maravilhosa da vida, mas também encaminhando para a gente também ter esse envelhecimento saudável. Eu já queria aqui, a senhora falou da sua filha, a Tatiana. E eu queria aqui mandar um beijo, um abraço para minha mãe, que se chama Orquideia. Não é orquídea, é orquideia. Eu tenho uma, porque o pessoal sempre confunde o nome dela. Eu tenho uma mãe com nome de flor, e a minha mãe agora, em agosto, mais precisamente dia 24 de agosto, ela, se Deus quiser, vai completar 83 anos. Que beleza. Uhum. Mas eu queria te interromper para te fazer algumas perguntas aí nesse meio, antes que eu esqueça. Primeiro, o que é SEM? Você falou telefone para o SEM. O que é SEM? Ah, tá. É o Disque 100. O Disque 100 é um telefone onde as pessoas ligam para fazer denúncias de maus tratos contra idoso, qualquer tipo de violência que se tenha ciência, é esse Disque 100 para denunciar tipos de violência. Ou a pessoa denuncia a violência que ela propriamente está sendo acometida, ou as pessoas podem também denunciar algum vizinho que esteja sofrendo, porque a gente sabe, né, que às vezes a própria pessoa, muitos dos casos, às vezes até nem liga, mas tem um vizinho, tem uma pessoa próxima, tem um parente, tem um cuidador, tem alguém que saiba e acaba fazendo essa denúncia. É muito importante essa denúncia. Mudando até um pouco aqui a pauta, quebrando... Deixa eu perguntar uma outra coisa aqui em relação ao SEM, senão eu me perco aqui também do raciocínio, senão você vai direto e eu não consigo pontuar. Peraí. O Disque 100 funciona? Mesmo? Olha, agora você me deixou o mesmo, né? Olha, funciona, ele funciona. Agora já o mesmo já o mesmo já é uma outra, já é como se tivesse funciona. O mesmo aí já é sendo assim, eu já tenho pessoas que me disseram que ligaram e realmente funcionou. Eu também não posso aqui né, não mencionar isso. Que realmente levaram adiante, funcionou, foi efetivo. Tenho pessoas sim. E é com sigilo? Com sigilo? É com sigilo. Tá. É com sigilo. Eu tenho uma experiência, eu já falei isso na outra live aqui, que eu fiz uma denúncia anônima há muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás, para uma paciente
quer dizer, uma paciente minha que estava sofrendo maltrato da filha, ela não tinha coragem de denunciar, eu denunciei na delegacia do idoso da época e simplesmente não adiantou nada, mesmo eu estando em sigilo, né? Então, por isso é que eu coloquei esse mesmo. E aí eu já tenho, antes da gente continuar, te perguntar a respeito, já que a gente está nessa, da delegacia do idoso, que esses dias fizeram essa pergunta para a gente aqui. E aí eu queria que você dissesse para a gente como é que está essa coisa da delegacia do idoso. Olha, a delegacia do muito pertinente essa pergunta. A delegacia do idoso é Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade. Ela fica no bairro de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. A delegada lá era uma pessoa muito querida, chamada doutora Sueli Murá, e ela recentemente, mas recentemente, bem recentemente mesmo, ela não está mais à frente dessa delegacia, ela foi para a corregedoria e um outro delegado assumiu essa delegacia. E aí, Fátima, infelizmente, nós só temos apenas uma delegacia especial de atendimento ao idoso no nosso estado inteiro. Para você ter uma ideia, nós temos 14 delegacias especiais de atendimento à mulher. 14, que já é bem pouco, porque o feminicídio é uma epidemia. E no estado. E a do idoso, nós temos apenas uma, que fica lá em Copacabana. É claro que o ideal era até que nós nem precisássemos ter essas delegacias especializadas, que as pessoas chegassem em qualquer uma da delegacia e fossem prontamente atendidas por policiais capacitados, treinados, seja para qualquer tipo ali de denúncia de mulher, de idoso, de racismo, de intolerância religiosa, enfim, de qualquer assunto. Mas, apesar de nós termos excelentes policiais, muitos policiais preparados, capacitados, infelizmente, isso ainda não é a realidade. Então, daí a necessidade de nós termos uma delegacia especializada. E aqui eu já deixo até um apelo, né, aí para os nossos governantes, para as nossas autoridades, né, que ampliem, né, essa quantidade de delegacias especiais de atendimento à pessoa da terceira idosa, da terceira idade, como também as delegacias da mulher. Então, aqui eu já deixo aqui no ar esse apelo, né? Que as autoridades tenham esse olhar aí humanizado, esse olhar sensível para essa questão aí de ampliarmos esse atendimento especial para as pessoas idosas. Afinal, a população aumenta cada vez mais, é um fenômeno mundial, e aqui no Brasil, na América Latina, no estado do Rio, não é diferente. Você sabe disso melhor do que eu, do aumento do número de idosos, né? E aí eu quero aproveitar e dizer que o Ponte de Idoso também se solidariza dessa causa, né? Da gente poder, porque o Ponte de Idoso é isso, nós somos uma equipe especializada, né, para idosos, a gente tem vários profissionais que trabalham com a gente, não só médico, como fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, nutricionista, enfim, várias pessoas, e fazemos vários eventos para idosos também, sempre com o objetivo terapêutico, né, de tratamento, de prevenção da questão do idoso. Mas a gente luta por esses direitos, né, dos idosos, por isso chama-se point, é o ponto em que tudo do idoso possa estar no lugar só. E aí eu quero aproveitar e agradecer, né, a presença, a Vanilza Pestana, que colocou aqui boa noite, Geraldo Magela Dutra, um querido, boa noite, a Ângela Machado, boa noite, ao Salviano Oliveira, acho que é seu amigo, porque está dizendo aqui, doutora Alessandra Santos, sempre trazendo valiosas informações. Quer dizer, então, estamos todos aqui. Você está olhando aí também?
Você está Porque você não aguenta, não? É esperar não, pelo menos. nessa fase aí de tudo virtual, aí aí a gente vai se adaptando, né? A gente está usando essas reuniões, essas plataformas, é Zoom, é WebEx, é Google Meet, é StreamYard, e aí eu já tô naquela que é tela de computador, é celular, não sei, é tudo nesse mundo aí, se adaptando à tecnologia. Então eu tô aqui, porque como eu fui convidada, eu tô aqui no computador, mas eu tô aqui no Ponte do Idoso, ao vivo, também ali vendo os comentários. Aí eu fui lá e dei aí eu dei lá uma olhadinha das pessoas que estão ali nos prestigiando, né? Tirando um pouquinho aí do seu tempo, da sua noite, para estar nos ouvindo, nos prestigiando nesse momento delicado, né? Nós estamos realmente num momento bem atípico, bem delicado, que as coisas estão começando a se encaminhar, enfim. Mas ainda vai levar um tempo para cair na normalidade mesmo, né? Ainda vai demorar realmente, porque quando tiver vacina, né, a gente vai ter que realmente aprender a viver dessa forma. Então, eu queria te perguntar o seguinte, porque a gente sabe que existem vários tipos, como você colocou, como a gente falou rapidamente, de violência contra o idoso. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho de cada uma antes da gente prosseguir. Você fala muito rápido, então, e aí... Primeiro eu vou listar aqui quais são todos os tipos de violência e depois a gente vai falando sobre cada um desses tipos. Bom, então, tipos de violência contra o idoso nós temos a violência física, violência sexual, violência psicológica, violência patrimonial, abandono, negligência, autonegligência, maus tratos, a medicamentosa e também a estatal. É claro que dessas aqui a gente entende muito melhor quando fala a violência física, né? Para nós ela vamos dizer assim, a gente entende mais, a gente tem ela como mais óbvia, mas a violência psicológica tem tido, assim, um aumento avassalador. Os números com relação à violência psicológica são números que incomodam. E falando de violência, a gente meio que falou rápido sobre isso, é uma triste realidade, mas infelizmente com essa pandemia do novo coronavírus, da Covid-19, nós tivemos um aumento, assim, muito grande com relação à violência contra a pessoa idosa, contra o idoso, assim como também tivemos com relação à mulher. E os números realmente impressionam. Você tem uma ideia? Foi quando eu estava falando ali do Disque 100. Eles receberam no mês de março 3.000 casos de ligações de denúncias. Isso em março. Em abril, esse número já foi para 8.000. E agora, em maio, porque os números ainda não estão fechados para junho, agora em maio eles já receberam 17.000 ligações. Então, são dados ali atualizadíssimos, dados assim, fresquinhos com relação a isso. São dados ali da Secretaria, né, do Ministério da Mulher, Direitos Humanos, da Família, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Então, são dados assim que, infelizmente, eles impressionam. Por quê? A pessoa está ali 24 horas no isolamento e muitas das vezes com o seu agressor. E por conta de uma série de questões, né, ali entra o desemprego, não se sabe como é que vai ser esse pós-pandemia, a falta de dinheiro, então acaba descontando ali nos mais vulneráveis, sejam eles criança e adolescente, sejam idosos, seja mulher. Então isso aí é uma triste realidade. A gente não queria, né,
ter que estar falando de violência, a gente queria estar falando sempre de coisa boa, de coisa saudável, de vida, de alegria, de motivação, mas é necessário a gente pontuar e fazer esse alerta, né, para essa questão. E aí, voltando... Deixa eu perguntar uma coisa antes. Aumentou também a violência contra a mulher e contra as crianças? Sim, sim, também. Pra você ter uma ideia com relação à mulher, que eu também tenho um trabalho ali bem forte, bem atuante com relação à mulher, nós tivemos no Rio de Janeiro um aumento de 50%. 50% do número de casos de violência doméstica. Um número assim que já é absurdo, porque o Brasil é o 5º país do mundo, Fátima, onde mais se matam mulheres. Fica atrás apenas de El Salvador, Guatemala, Colômbia e Rússia. Então, teve um aumento também absurdo. Lá a denúncia, no caso da mulher, é no 180. Lá no 180 que faz a denúncia. E nesse 180 teve um aumento de 36% das ligações nesse período do isolamento social. Também, e assim, não tenho dados precisos, mas com criança e adolescente também aumentaram, mas não sei exatamente os números, né? Então, assim, a gente precisa estar falando sobre isso, e que bom que existe espaço, assim como o Point do Idoso, assim como você que faz esse trabalho, dá esse espaço para as pessoas estarem se informando e sabendo, né, cada vez mais dos seus direitos e esses canais para denúncias. Parabéns aí mais uma vez por esse trabalho. Obrigada, e por esse Point do Idoso. Vida longa! Amei, obrigada. Deixa eu aproveitar de falar aqui, porque eu tenho de vez em quando falar com o povo aqui, senão vai passando muito tempo. Aí vai descendo. A Mariângela Milione falou boa noite, doutora Fátima. Leila Barros falou que horror, muita maldade. Pois é, porque eu quero aproveitar essa fala da Leila para dizer o seguinte, que horror, quer dizer, realmente é um horror. Agora, o que as pessoas que estão, às vezes, dentro do seu mundinho, do seu universo, elas não conseguem imaginar, né, o que é isso, né? A gente que está aqui, né, que a gente já vivencia, conhece essa história, a gente sabe que isso realmente é fato. Então, dentro dessas violências que você acabou de listar, gostaria que você falasse um pouquinho de cada uma para a gente, para o pessoal que está nos ouvindo. Sim, então, como eu estava falando, falei de todos esses tipos de violência. A violência física, que é que a gente está mais acostumado, sabe melhor dela, é aquela manifestação interpessoal que se utiliza o uso da força física para compelir a pessoa idosa a fazer o que não deseja, podendo feri-la, provocar-lhe dor, incapacidade e, infelizmente, até a morte. Eu imagino que você aí como médica pode até já ter se deparado ou atendido alguma pessoa idosa que às vezes a pessoa leva ali te dizendo que é um problema, que é uma situação, e realmente aquilo ali foi uma violência física, né? E muitos médicos têm até esse dever, né? De até comunicar aí as autoridades quando percebem, não é verdade? Alguma coisa está contando ali que escorregou e caiu. Mas o escorregou e caiu, aquela agressão, né, não está muito condizente com escorregou e caiu, né? E agora até muda, né? Você já deve ter se deparado, acredito que com alguma situação assim. Já, eu virei entrevistada agora, não, mas enfim. Não, mas é bom que a gente está falando de cada uma, né? Você fala, a gente e eu. E uma coisa interessante que a gente diz o seguinte, que a violência física, as pessoas veem, né? Elas assistem, né? Elas têm a marca da pessoa. Agora, a violência, as outras violências, não. Por isso, de certa forma, apesar de haver uma subnotificação, mesmo assim, a violência física ainda é mais fácil, entre aspas, porque você vê
a batida, o machucado, a pancada, o beliscão. Agora, os outros tipos de violência, não, né? Mas aí, a próxima... A próxima seria a violência sexual, né? Que é aquela que refere-se ao ato, ao jogo sexual de caráter homo ou heterorrelacional, utilizando idosos. Esses abusos visam obter excitação, relação sexual ou práticas eróticas por meio de aliciamento e violência. Há bem pouco tempo teve aí na mídia um caso desse, né? Que era a sogra, me parece, da pessoa, era uma pessoa de salvo engano, já com 100 anos. E aí o esposo da mulher era quem fazia essa violência sexual. E ela só começou, a mãe tinha pavor de ficar sozinha com seu agressor. Então, olha, é uma coisa assim, inimaginável, né? Como alguém, acho que foi Leila, né? Não sei, que comentou. Mas a gente precisa, infelizmente, estar tocando sobre isso. Aí tem a violência psicológica, que eu faço aqui um grande olhar, um grande holofote para essa violência psicológica, né? Que são agressões verbais ou por gestos, de aterrorizar mesmo, humilhar, restringir a liberdade, isolar do convívio social. E aí a gente entra aí nessa questão agora do isolamento, né? Olha como isso potencializa essa questão do isolamento, essa violência psicológica, que muitas das vezes a pessoa nem sabe que ela está sendo acometida sobre isso. E aí, antes de eu falar da violência patrimonial, que também é bem severa, eu vou fazer um parêntese gigante aqui, Fátima, para falar dessa questão da alienação parental. Que a alienação... Só um minutinho, antes de você falar, porque a alienação parental, para mim, é uma parte. Mas tudo bem, tudo bem. Deixa eu só... Você quer que eu deixe para falar depois e vá falar, então, da patrimonial? Isso, pode ser? Tá, pode. Até porque isso existiu, numa live aqui, existiu esse assunto. Até com os advogados. Mas deixa eu, antes de dizer uma coisa, se você for para patrimonial, eu queria dizer o seguinte... Muitas vezes a gente fala, né, de geriatria e gerontologia, eu digo que muitos acham assim, coitadinho daquele idoso, né, o idosinho, que bonitinho, todo mundo fala, ai, que meio, que fofo. E às vezes o idoso é tarado, entendeu? Existe mesmo. Então, existem pessoas que não é só pela se esconde atrás da idade, é isso que eu queria pontuar, se esconde também atrás da idade para fazer coisas, quer dizer, o idosinho, né, que agarra a menininha, a empregada, não sei o quê. Então, também tem o oposto, né? Você colocou da idosa que estava sendo agredida por um homem. Mas existe também um idoso homem, né, que agride, né, sexualmente, mulheres, né? Eu me lembro até da época, quando eu era jovenzinha, tinha um homem aqui no Jardim São João, que era tarado, que ele abria a calça, e era uma coisa, um velhinho, e todo mundo corria dele, era uma coisa engraçadinha. Quer dizer, então existe realmente, quer dizer, engraçado agora, na época não era engraçado. Existe realmente, e a Leila está falando aqui, idoso pedófilo. E verdade. Exatamente. Agora, a Tânia está falando ainda que o meu áudio está baixo. Meu Deus do céu, não sei o que eu faço. Porque geralmente, não sei se é o dela que está muito alto ou o meu que está baixo. E a Leila ainda diz aqui, tem que falar mesmo e denunciar, né? Exatamente. Enquanto você fala, eu vou tentar melhorar aqui para mim. Ela está dizendo que melhorou. Tá ótimo, Tânia, obrigada. Então, e aí a psicológica... Eu acho que é a mais apavorante de todas elas, porque eu digo sempre isso, a gente pode levantar uma pessoa, assim como uma criança também, ou qualquer um, e arrebentar uma pessoa pelas palavras. As palavras, às vezes, doem muito mais do que uma agressão física. Então, é extremamente importante valorizarmos, a gente entender o que é essa coisa da agressão psicológica, porque é aquele negócio de você chamar o idoso de gagá, de demente,
de burro, de incompetente, de retardado, de velho, entendeu? Sempre na questão pejorativa, você coloca a pessoa numa posição abaixo, né? E aí você está, sem dúvida nenhuma, piorando a saúde mental dela, que é o fato, e a saúde mental, como a gente sempre fala, ela está ligada à saúde física, porque a cabeça, para mim, o emocional, para mim, é a coisa mais importante que a gente tem no corpo. O emocional estando bem, o corpo está bem. Se você pode ter seu diabetes, sua hipertensão controlada, tudo bem. Agora, se o emocional não estiver bem, acaba com qualquer ser humano, qualquer pessoa, né? Agora, você imagina bem você ter o seu agressor, como você falou, falando um monte de coisas que está colocando aquele idoso numa posição mais para baixo, né? Então, isso daí, Alessandra, eu vejo demais, demais. Às vezes, eu estou vendo, por exemplo, entra no meu consultório um idoso com o familiar. Dali, do pouquinho que eu vejo, muitas vezes, já estou observando a vida deles e vejo o quanto aquela pessoa, aquele idoso, está sendo maltratado mesmo por aquele familiar, no sentido das palavras usadas inadequadas, né? E até mesmo palavras extremamente fortes no sentido de diminuir a pessoa. Então, essa agressão psicológica, ela dá, só isso aí dá uma live inteira, porque é extremamente importante a gente estar colocando bem claro, grifando bem essa questão da agressão psicológica. Mas, por favor, prossiga. Não, exatamente, você colocou muito bem. E aí, vê se ali no consultório, no atendimento, já percebe isso, que fará ali em casa com o agressor. E eu li recentemente que os altos índices de depressão e de depressão e de suicídio estão ligados à violência psicológica. Eu li recentemente sobre isso, não sei, não me recordo exatamente a fonte, mas eu li sobre isso. E é pertinente, né? Tem relação. O índice de depressão no idoso, como você falou, eu sempre digo, mais de 50% das pessoas que eu trato têm depressão. E o grande ponto é que muitas vezes, eu não posso nem dizer o percentual, mas muitas vezes mesmo é exatamente por não ser amado, não ser compreendido, não ser respeitado, entende? Dentro da sua própria casa, da sua própria família. Isso é muito sério, isso é muito sério. É verdade. E dá uma live, né? Como você bem falou. Só a questão da violência psicológica, ela já dá uma live, né? Fica uma ideia para depois você fazer uma para você, né? Se quiser, eu posso até participar falando só sobre isso. Exatamente. Aí, de repente, botaria você, até uma psicóloga, também fazer uma coisa multidisciplinar aí, falando da violência psicológica. Bom, e a violência patrimonial, que é aquela exploração ilegal e não permitida dos recursos financeiros e patrimoniais da pessoa idosa, né? Aquele netinho ou netinha que vai lá, pega aquele cartãozinho ou ou do saláriozinho desse tamaninho, ou daquele mega salário, e aí se utiliza disso. E ouvir relatos chegou até mim, de um filho que o sonho dele, o sonho de consumo, era descobrir a senha da mãe, que é idosa. E aí ele aproveitou esse momento de que essa observação, essa sugestão, né, que a gente não chegou a ter lockdown, de que o idoso, para não ir na rua, evitar a rua, como é que ela ia ao banco? Então ele, olha, você não vai poder ir ao banco, mas na verdade, o que queria exatamente era ter acesso aí a senha para poder estar. E chegou ao ponto de, tipo, a comida, né? Estamos falando de uma pessoa que tinha uma condição até razoável. E aí a comida, a pessoa estava ali de arroz e feijão, não tinha um legume, nada, uma carne, um frango, um peixe, e alegava, porque não tem dinheiro para comprar, e nisso ela até dando em espécie mesmo, e não estava, e a pessoa já
se definhando. E ela não estava indo para a igreja, para que ela frequenta. E como é que se descobriu isso? As pessoas da igreja acharam estranho, ela tá ali sumidona, desaparecida, foram até lá. E aí repararam que ela estava se definhando por falta de alimentação e tudo mais, porque, na verdade, o que ele queria ali teve acesso, aí ele já tinha tido acesso, claro, ao cartão, à conta, tinha pego a senha e tudo mais. Então, foi uma violência aí patrimonial e junto com outros tipos de violência também, né? E tem também hoje a tal do empréstimo consignado, né? Porque isso Nossa. é um problema seríssimo. Porque antigamente, bem nos antigamente meus, assim, né? Os idosos, ninguém queria fazer empréstimo nenhum para idoso, porque achava assim, idoso vai morrer cedo, então ninguém queria fazer empréstimo. Aí descobriu-se que o melhor empréstimo que existe é do idoso. Por quê? Porque ele recebe aposentadoria e a aposentadoria, ela é fixa, quer dizer, é um dinheiro certo. Ou seja, uma vez aposentado, sempre aposentado. É diferente do cara que trabalha, o trabalhador que pode perder o emprego. Então, viu-se que realmente o empréstimo para o idoso era tranquilo, né? Ele não teria nenhum tipo de problemas. E aí inventaram o empréstimo consignado. E aí é que veio o grande problema, que os idosos são os maiores reféns, porque todo mundo sabe, esse pessoal que presta dinheiro sabe, que o dinheiro do idoso é um dinheiro sagrado, que é o dinheiro da aposentadoria que entra sempre. Simples assim. Outro vamos dizer assim, golpe, né, que os idosos são acometidos, exatamente essa questão aí do empréstimo consignado. A Defensoria Pública tem uma atuação bem pesada, bem intensa com relação a essa questão do consignado. É um assunto que vira e mexe, eles têm... que também dá uma live só falando sobre empréstimo consignado, né? Exatamente, é verdade. É verdade. Exatamente. E o abandono, né, que é ali a ausência ou deserção dos responsáveis de prestarem socorro a uma pessoa idosa que necessite de proteção e assistência, né? Então, os casos de abandono também a gente... né? Todo mundo sabe aos montes. E agora, com certeza, aí, com essa questão de não pode sair, não pode visitar, vai levar o vírus, vai não sei o quê. Então, quer dizer, deve estar sendo não, com certeza já está sendo desculpa para... Já queriam abandonar ali na casa de repouso, ou qualquer nome que venha a ter, então já está sendo aí um motivo, né, desse abandono. Todos os tipos de violência, eles já dariam uma live de cada um dos temas. Como você bem falou naquele nosso contato prévio, que eu ainda queria falar, mas você, não, a gente vai ter ali o tempo, a violência já dá e vai sobrar ali, né? Só isso daí já... E você tem mais alguma coisa na sua lista? Porque antes de eu... Tenho. Olha aqui, na minha lista ainda teria a negligência, que é a recusa ou omissão de cuidados devidos e necessários à pessoa idosa por parte dos responsáveis por seu cuidado. Teria também a autonegligência, porque nem todos falam sobre isso, né? Que é a própria pessoa que não quer se cuidar, se recusa a prover cuidados necessários a si mesmo. Isso também é comum. A questão dos maus tratos, né? Ali com negar alimentação digna, condições de higiene pessoal e do ambiente que vive. Toda hora a gente vê aí nas mídias casos recorrentes de maus tratos. A medicamentosa, que é aumentar, diminuir ou excluir medicamentos, desobedecendo à prescrição médica.
E a estatal, né, que é aquele não cumprimento das leis em que se referem à pessoa idosa por parte do poder público, benefícios e aposentadorias também abaixo ali das necessidades reais, que a gente sabe que as pessoas idosas precisam, né, de uma série de necessidades especiais mesmo, né? Um cuidado, uma atenção totalmente especial. Você melhor do que eu sabe muito bem de tudo isso, né? Uhum. E aí eu queria dar uma parte e falar realmente sobre a negligência, mas antes eu quero dizer aqui que aí tem a Leila que falou que trava o idoso, é porque já está lá atrás, já trava o idoso. Muitos são limitados a um sofá do imóvel, no imóvel que construiu. Eu conheço pessoas, Leila, que ficou no quarto de empregada, tá? No quarto de empregada, no imóvel que ela era a propriedade dela e ela deixou os familiares na sala, nos quartos, e ela ficou no quarto de empregado. Salviano aqui disse, idosos merecem todo o nosso respeito, e a Maria Rangel falou, a acompanhante também precisa ficar de olho, os maus tratos aconteceu na minha família. Pois é, eu queria dizer exatamente sobre isso, porque pela experiência que eu tenho, a questão da negligência é uma coisa muito complexa, porque uma coisa como a gente falou, você vê físico, você vê a pancada. Aí você pergunta, o que houve, o que aconteceu? Tem uma roxidão aqui, aí a gente pode questionar. Psicológica, a pessoa pode, é terrível, porque a pessoa pode ser, o filho, o neto pode ser uma pessoa na sua presença, na sua ausência, ser uma outra coisa. E a negligência, e essa coisa do patrimônio, tudo que a gente estava falando, é uma coisa que muitas pessoas não se atêm, porque é como a gente fala, existe o maus tratos, a violência ativa e a violência passiva, né? Que é exatamente essa em que, por exemplo, o médico prescreve o medicamento, a pessoa não compra. Tinha que ter uma alimentação saudável, a pessoa não dá, né? Teria que levar o médico no mês seguinte, a pessoa não leva. Teria que fazer um exame, a pessoa não faz. Quer dizer, eu estou dizendo os familiares aqui, né, com essa responsabilidade claro. Em relação ao idoso. E aí que a gente fala da questão da negligência, é uma coisa muito forte, mas muito velada. As pessoas não percebem, não sabem, quem está de fora não consegue muitas vezes ver isso, essa negligência. Porque a pessoa, por exemplo, tem que dar água para o idoso, não dá água, ele desidrata, tem uma infecção e morre. Aí, quem foi o responsável por aquilo? Foi a negligência de não ter dado água para o idoso, ainda mais naquele calorão que a gente tem muita gente que desidrata por causa, muito idoso que desidrata naquele calorão que a gente tem. Quer dizer, ou seja, então a negligência, porque a gente fala muitas vezes de violência, a gente pensa que a violência é só aquilo que a gente... A física. A ativa, aquilo que você pratica. Você foi para cima do idoso, gritou com ele, obrigou, bateu, mas não, a omissão, né? Você deixar de fazer coisas que você deveria fazer para o seu pai, para a sua mãe, para o seu avô, para a sua avó, para o seu tio, enfim, para aquele idoso que está sob a sua responsabilidade, assim como também nessas que nós chamamos hoje de ILPIs, que são instituições de longa permanência para idosos, que são os antigos asilos, como se falar. A gente vê que muitas vezes dopa todo mundo, bota todo mundo ali dormindo, entendeu? Ou então não faz, não troca a fralda, ou não dá água para as pessoas. Eu mesmo já vi isso várias vezes. Gente, isso é uma violência monstruosa contra o idoso, né? Uma pessoa, porque as pessoas acham muito bonitinha a criança todo mundo cuida, quando também tem muitas crianças que estão largadas. Mas eu estou dizendo que existe, a maioria, a sociedade, de um modo geral, ela vê a criança como futuro, ai que bonitinho e tal. O idoso, né? Agora mesmo com essa coisa da pandemia, do médico ter que escolher para quem vai aquele respirador, para quem vai aquela vaga do CTI. Você tem uma criança, ou melhor, você tem um adulto jovem com 20 e poucos anos, você tem um idosinho com 80. Aí não, a gente tem que escolher o jovem. Não, a gente não fez medicina para escolher nada. A gente não fez medicina para ir para casa, levar para o travesseiro da gente
essa responsabilidade de ter feito essa escolha. Isso é muito cruel. Então, a gente está vendo aí uma série de violências que estão acontecendo, principalmente em relação ao idoso, né? Porque eu vi mesmo já alguns relatos de médicos chorando, né? Porque teve que escolher num leito só, uma vaga de CTI, que tem que escolher, e aí vamos escolher quem tem mais chance de viver. Quem é que pode dizer quem é que tem mais chance de viver? Não tem. Deus. É muito bem colocado isso. Teve até o caso aí da mídia de uma idosa de 101 anos que ela colocaram um marca-passo nela. Ela com 101 anos, sobreviveu, tudo maravilhoso, correu tudo bem lá no procedimento do marca-passo, e ela acabou voltando para casa, e aí teve algum problema, acho que era dificuldade para urinar, salvo engano, e aí voltaram achando que tivesse alguma coisa a ver com o procedimento do marca-passo. Nisso não se sabe se ela já saiu do hospital com o coronavírus ou se ela pegou aí indo para casa ou em casa mesmo. E ela muito bem sobreviveu, tá aí estampada em tudo quanto é mídia, com 101 anos. Mas vamos imaginar que se tivesse aquele protocolo, né? Tivesse uma pessoa de, sei lá, qualquer idade, e ela de 101, de repente ia ser uma pessoa que não ia ter, ela foi atendida em rede particular, mas de repente num público, ou até no particular, se não tivesse, ela ia ser renegada a uma pessoa idosa, 101 anos, marca-passo, e uma pessoa mais jovem, quer dizer, iam deixar ela para lá, e ela ali sobreviveu bravamente, está maravilhosa, esbanjando saúde, alegria, felicidade. Então, olha aqui, quem somos nós, né, para seguir, escolher sobre a vida, sobre o atendimento de alguém. E aí tá ela que veio com essa realidade, né, que quão cruel é essa escolha, né? Exatamente. E eu quero aproveitar que a Maria Rangel falou aqui que a tia dela chegou ao óbito por maus tratos. Olha só, chegou a morrer. Olha como é que a coisa é realmente, é real. Pesada. Né? E eu quero só antes, por incrível que pareça, a gente já tem 55 minutos. Eu tô vendo aqui que aparece para mim, a gente já tá indo para 56, né? Nossa, como é que eu falo? Foi água de janeiro. Minha mãe me deu água de janeiro. Dizem que é bom dar para as crianças, aquelas receitas da vovó. E aí eu acho que deu certo comigo, porque eu falo pra caramba. E aí eu quero dizer só que antes da gente ir para a última colocação sua, que é a alienação parental, que eu queria que você falasse, eu queria só dizer para as pessoas, né, pela experiência que a gente tem na geriatria e gerontologia, exatamente a complexidade de uma pessoa idosa dela denunciar. Porque ela denuncia, porque a maioria dos maus tratos dessas violências ocorre dentro da família. E como acontece dentro da família, uma pessoa para denunciar a sua filha, o seu filho, o seu neto, a sua neta, ela vai estar assinando, vamos dizer assim, a incompetência dela ao criar, ao educar aquela filha. Então, isso é muito sério e muito complexo, porque não é fácil a gente falar de fora assim, vai lá e denuncia. Quando a pessoa vai lá, denuncia e tem que voltar para a própria casa, aonde ela não consegue fazer a comida dela e tem alguém que está fazendo a comida dela, aonde ela está sendo recebida. Então, é muito difícil essa pessoa denunciar, quando, na verdade, ela está refém, né? São dois itens. O primeiro, ela é refém daquele cuidador, daquela cuidadora, que geralmente é o familiar, ou até mesmo dela, ao denunciar essa pessoa, ela está assinando a incompetência dela, né, da linhagem dela, né, familiar, dela ter realmente denunciar uma pessoa da própria família. Então, isso é muito complexo, é muito fácil da gente de fora estar falando, vai lá, denuncia e tal, mas é muito difícil, gente. Eu estou falando pela experiência desses anos todos, eu digo que é muito difícil. Mas eu gostaria que você falasse agora, nesses minutos finais nossos, sobre alienação parental, que eu acho que é uma coisa que eu particularmente conhecia mais, alienação parental na criança, e fui apresentada recentemente a alienação parental, né, para o idoso.
É verdade. Essa colocação que você teve aí, a física a gente vê. É mais fácil até de denunciar. Quando a gente ultrapassa até a barreira de todas essas limitações, a pessoa vai lá e denuncia. Agora imagina a denúncia de uma violência psicológica, né? Como que ela é muito mais complexa de ser feita. Exatamente. Essa questão da alienação parental, ela era tratada apenas ali para a criança e o adolescente. E aí foram chegando diversos casos dessa alienação parental contra a pessoa idosa, que é uma das formas de violência psicológica. Daí eu tinha falado aquele olhar todo ali ampliado para a questão da violência psicológica. Só a título de esclarecimento, essa lei da alienação parental é a Lei 12.318, de 26 de agosto de 2010, e regulamenta aí as situações de alienação parental que envolvam a criança e o adolescente, mas que elas são utilizadas por analogia também para a pessoa idosa, porque ambos estão ali nessa fase de maior vulnerabilidade, né? Tem toda a questão biopsicossocial e elas são abarcadas ali por esse princípio da macro proteção integral, porque tanto no Estatuto do Idoso como em nenhuma lei teve nada específico sendo tratado para o idoso com relação à alienação parental. E foram chegando diversos casos aí nos tribunais, e então começou-se a ter essa fala, essa discussão sobre isso. Eu cheguei a fazer diversas palestras, inclusive, sobre essa questão, que é muito novo, é muito novo. Mas é importante você conceituar o que é alienação parental, porque eu sei, mas a pessoa que possa estar nos ouvindo não sabe o que é alienação parental. Então, alienação parental é uma prática, assim, antiga na sociedade e que passou a ser conhecida e abordada no meio jurídico com o advento da lei, né? Essa lei tem como principal objetivo garantir o pleno desenvolvimento do ser humano em suas aptidões, desejos, projetos, enfim, suas autorrealizações e avanços nesse sentido. E daí ser importante esse combate à alienação e, sem dúvida, né, criar mecanismos para o fortalecimento das famílias, na busca ali do cumprimento do seu papel, que é propiciar a todos os seus integrantes um projeto de felicidade. E, infelizmente, ainda não é tutelado. Não tem uma lei específica com relação a isso. Só dando uma parte, eu entendo por alienação parental, é exatamente a palavra está falando, mas a pessoa que pode não estar sabendo. Alienação, né, você separar, parental, parente. Então, por exemplo, se você pega um idoso, no caso, né, e se o idoso está com aquela mulher que ele casou e tem os filhos, por exemplo, ele não quer, aquela mulher separa o idoso e não deixa aquele idoso se encontrar, por exemplo, com os filhos. São as figuras, né? Que são três: o alienador, a alienadora, o alienado, a alienada e a vítima, que pode ser a criança e o adolescente, ou então a pessoa idosa, né? Porque eu tô falando assim, do ponto de vista prático, o que é essa alienação parental, né? É você separar ou você alienar aquela pessoa do convívio com outras dificultar pessoas. A convivência, dificultar a convivência social. E às vezes quando é criança e adolescente é mais ali pai e mãe. E às vezes quando é a pessoa idosa é um filho que às vezes fala alguma coisa com relação a um outro filho, tipo, só vem te visitar quando quer dinheiro, quando sabe que você recebeu. Daí essas três figuras: o alienador ou alienadora, que é a pessoa que pratica atos que venham dificultar a convivência, o alienado ou a alienada, que é a pessoa contra quem o ataque é direcionado, e a vítima, que aí é ou a pessoa idosa ou então a criança e o adolescente, né? Porque quando a pessoa idosa, né,
passa a se submeter à vontade ali do seu alienador. E aí começa a manipular os seus sentimentos, implica isso, inclusive, em danos à sua saúde biopsicossocial, que começa a confundir, fala uma coisa, aí fala outra. Então, isso aí seria, falando em definição, e alguns exemplos aí práticos com relação a essa alienação parental, que antes só era tratada na questão ali de criança e adolescente, e agora está sendo utilizada por analogia aí para os idosos, né? E aí, para os nossos legisladores, fica mais aí uma atenção para estarem legislando aí com relação à violência psicológica, estarem legislando sobre essa questão da alienação parental específica aí para o idoso, porque existem especificidades com relação à criança e o adolescente e com relação ao idoso. Mas é tudo ainda, né? A gente caminha assim, é uma evolução bem gradual, até porque eu costumo dizer nas palestras que a nossa democracia ela é bem recente, né? A nossa Constituição Federal de 88, a Constituição Cidadã está completando aí agora 32 anos. Então, a gente teve muito avanço e a gente precisa ainda assegurar e efetivar uma série de direitos, né, para nós. Eu costumo até dizer que... Oi? Não. É que eu quero aproveitar... Mas pode concluir, então. Não, que eu ia falar que eu gosto muito de falar de coisa de advogado, de falar de Constituição. E aí a gente tem o artigo 229 e o 230 da Constituição, que eu vou até ler, que diz o seguinte: um dever específico da família refere-se ao pai que tem o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência e enfermidade. E o 230 que diz, né, que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando a participação na comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar e garantindo-lhes direito à vida. Aí, por um lado, eu falo, nossa, que maravilha, na nossa Constituição está ali, né, tipificada no 229, no 230, esse dever de assistir. Aí, por outro lado, eu falo, nossa, que nação, que sociedade é essa que precisa estar ali na Constituição, que os pais têm o dever de assistir, criar e cuidar os menores, e os maiores têm esse dever de ajudar e amparar os pais na velhice. Então, muito embora esteja ali na Constituição, infelizmente a gente vê que não é bem, a realidade não é bem assim, né? Então, na mesma hora que eu acho positivo ter isso ali, eu fico entristecida no sentido de que é preciso colocar ali e ainda assim não é cumprido, não é observado essa questão. É verdade, assim como o Estatuto do Idoso, né? Que é uma Exatamente, assim como o Estatuto do Idoso. E aí eu queria só colocar aquela hora, lembrar o seguinte, que assim como você disse que a Constituição ela é nova, enfim, né, as mudanças e tal, eu quero dizer que também que o envelhecimento populacional também é uma coisa muito recente, no Brasil principalmente. Então, essa coisa de você lidar com o idoso, com o envelhecimento, com tudo, ainda é uma coisa muito engatinhando ainda no nosso país, porque a gente observa que a gente tem as leis ou tem os países que aplicam isso ou aquilo, mas na hora a questão cultural é que fala mais forte, né? Então, a cultura do país, de como ele se vê o envelhecimento, como ele vê o idoso, como a gente falou aqui anteriormente, a gente, os países orientais, os países europeus, vê o idoso de uma forma e aqui nos países menos desenvolvidos vê de outra. Então, isso faz toda a diferença na hora de você, como você bem disse, ter que aplicar leis, tem que ter a delegacia para poder olhar, para poder ver, quer dizer, são coisas que não teria necessidade se as pessoas tivessem essa consciência maior, né? E essa valorização das pessoas que envelhecem.
Antes das suas considerações finais, porque a gente já tem 1h08 falando, eu queria dizer para as pessoas que estão nos assistindo, né, que o Point de Idoso é exatamente isso. A gente tem feito as lives todos os dias, às 8 horas da noite, às 20 horas, aqui na página do Point de Idoso, trazendo vários assuntos diferentes, profissionais diferentes, né, de várias áreas, sempre com foco no idoso, né, que é o nosso foco, obviamente, para os familiares e para as pessoas que trabalham com idosos, mas sempre o nosso olhar, nós somos uma equipe especializada em idosos. Deixar para vocês os nossos telefones, caso vocês queiram, inclusive, indicar alguém ou sugerir algum tema que a gente traga para nossas lives, ou conversar com a gente, perguntar alguma coisa para um dos nossos entrevistados. É o 2613-5250, e o outro que é o WhatsApp, que é o 988720642, que esse telefone você pode mandar mensagens para a gente, pode conversar com a gente, sugerir, né? E lembrar que esses vídeos, nessas lives, né, por isso que é ao vivo, live é isso, a transmissão ao vivo, que a gente está falando com as pessoas, interagindo aqui, mas esses vídeos ficam nas nossas páginas. Fica na minha página pessoal, fica na página do Point de Idoso. Eu creio que a doutora Alessandra também vai ficar lá na página dela, né? E aí a pessoa pode assistir, pode ver a qualquer momento, né? A qualquer hora, pode compartilhar, porque o que a gente está lutando realmente é pela informação, é informação correta, séria, ética, responsável. É por isso que a gente tem feito as lives todos os dias, fazendo super cansativo. Eu estou aqui todo dia, de segunda a sexta, tô bem cansada até, mas a gente já tem 2 semanas de live para frente, olha bem, a gente já tá com um monte de gente aqui para poder trazer para vocês com esses assuntos diferenciados. A gente tem um psiquiatra que vai falar essa semana, tem uma fonoaudióloga que vai falar, então acompanhem sempre a enfermeira que vai falar, então acompanhem sempre a página do Ponte de Idoso, que vocês vão saber quais são os próximos assuntos e os próximos eventos. A Tânia coloca aqui, muito bom ter assistido vocês. Obrigada. Obrigada, Tânia. Obrigada a todos. Mas sim, doutora Alessandra, suas considerações finais. Então, para considerações finais, eu gostaria de deixar aqui as minhas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. Eu estou como Alessandra Santos Rio. Alessandra Santos Rio, tanto no Facebook quanto no Instagram. Agradecer mais uma vez assim, por esse honroso convite de estar aqui. Estou sempre à disposição de você, Fátima, e do Ponte do Idoso, porque a nossa missão é estar aqui ajudando as pessoas, trazendo informação, passando positividade, tá sempre ali ouvindo, escutando, sentindo a dor do outro. Eu gosto muito dessa pauta, que é essa pauta da pessoa, do idoso, da pessoa idosa. Mais uma vez, te parabenizar pelo trabalho brilhante, com seriedade, com comprometimento que você toca aí a sua trajetória pessoal e profissional e o Ponte do Idoso. Vida longa aí esse espaço com as lives de estar fazendo, que é um sucesso. Eu estou muito honrada e eu gostaria de deixar aqui eu gosto muito da Cora Coralina e de deixar aqui um poema dela, porque como você falou no início, além de advogada, palestrante, atuante aí nesse segmento de direito das mulheres e das meninas, eu também pertenço a uma academia de letras. Como eu sou do bairro de Madureira, que é subúrbio carioca, com muito orgulho, eu pertenço à Academia Madureirense de Letras, a AML. Então, eu vou fazer aqui um pequeno poema aqui da Cora Coralina. A verdadeira coragem é ir atrás de seus sonhos, mesmo quando todos dizem que ele é impossível. Cora Coralina. E aí, nesse momento tão delicado, eu gostaria de dizer que a gente vai superar essa fase com muita fé, com muita esperança, e que, independentemente da nossa idade, a gente não pode nunca desistir, a gente precisa ter coragem, a gente precisa ir atrás dos nossos sonhos, e que nada, absolutamente nada é impossível. Gratidão, gratidão, gratidão pelo espaço e pela oportunidade, minha querida.
Ah, obrigada, Alessandra. Terminou lindo. Só tenho realmente a agradecer a você em meu nome, em nome do Ponte de Idoso, né? A Leila está botando uma noite abençoada aqui para todos. Eu agradeço demais a você pela essa disponibilidade. A gente tem feito esse trabalho gratuito, né? A gente doa nosso tempo aqui exatamente para poder ajudar pessoas, para poder fazer o máximo possível pelos seres humanos, né? Então eu agradeço muito a todas as pessoas que estão nos assistindo até agora, né? Como eu disse, se puder, se quiser, compartilhem, né? Que é o ideal, é isso, é a gente compartilhar o conhecimento, né? E que é o que a gente quer. Aqui, muito boa a explanação, Maria Rangel Lopes. Gente, muito obrigada a todos vocês, uma boa noite. Amanhã eu volto às 8 horas da noite, aqui na página do Ponte de Idoso do Facebook, tá? Como sempre tenho dito, né? Vamos viver um dia de cada vez, essa coisa da pandemia, senão a pessoa fica ansiosa, então um dia de cada vez. Hoje foi um dia maravilhoso. Obrigada, Alessandra. Obrigada, doutora Eu que Alessandra. agradeço a oportunidade. Obrigada a todos que ficaram aí nos assistindo aqui ao vivo e as pessoas que no futuro aí vai estar gravado, como você muito bem falou, e vão estar tendo a oportunidade de nos ouvir. Foi muito bom ter contribuído. Obrigada, querida. Um grande beijo para todos e até amanhã. Amanhã estou de volta. Tchau, tchau. Beijo para todo mundo, gente. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, tchau.